Na aula de hoje, nós vamos aprender a fazer essa blusa, tá? Ela é muito fácil e muito econômica. Essa blusinha já tem aula dela aqui no canal, mas eu resolvi atualizar, trazer ela de forma mais atualizada, uma qualidade melhor do vídeo e uma explicação um pouco mais prática para vocês que gostariam de fazê-la. Essa blusa, ela ficou medindo mais ou menos 40 centímetros, tá? Para cada parte. Como é feita frente e costa, deu um total de 80 centímetros a 85 centímetros o busto. Então, ela ficou perfeita para o tamanho M até o tamanho G. Essa blusa vocês podem fazer com fio Clea, tá? Na cor, essa aqui é um azulzinho na cor 2151, tá bom? Então, a gente pode usar ela com fio duplo, como também podemos usar o fio Anne. Eu usei o fio Anne aqui nessa blusa. O fio Anne, ela deixa a peça um pouco mais encorpada, tá? E o Clea um pouco mais leve. O segredo dessa blusa é esse encontro que nós temos aqui, ó. Que fazemos e esse encontro aqui no meio. É aqui que tá o segredo da blusa para poder deixar ela em formato V, tá? Tudo isso vai ser explicado aqui durante a videoaula. Vamos usar uma agulha de 2,5 milímetro, tesoura para fazer o arremate. Vamos precisar também de marcador de ponto. Se você não tiver, pode usar uma linha de uma cor diferente da que você esteja trabalhando. E aqui uma agulha de arremates, né? Uma agulha para a gente poder esconder os nossos fios. Vamos iniciar fazendo aqui um nó corrediço. E vamos fazer um cordão com 60 correntinhas. O nó corrediço, a gente pega aqui a agulha, gira ela no fio, pega o fio que vem do novelo e puxa aqui para dentro dessa orelhinha, formando um nozinho, tá? É assim que faz o nó corrediço. E agora aqui nós vamos subir fazendo 60 correntinhas. Deixei na tela referência para os tamanhos. Feita aqui as 60 correntes, nós vamos subir mais 3 correntinhas, que será o nosso primeiro ponto alto, e vamos voltar aqui contando a partir da agulha, 4 correntes. Na quinta corrente, a gente faz um ponto alto. Já temos aqui, contando com as correntinhas, 2 pontos altos. Então, aqui nós vamos seguir fazendo pontos altos. Vamos fazer 29 pontos altos, já contando ali com aquelas correntinhas ali do cantinho. Já fiz aqui os meus 29 pontos altos, contando com as correntinhas. E aqui no ponto de número 30, vamos estar fazendo 2 pontos altos na mesma correntinha, 2 pontos altos, 2 correntes. E no ponto número 31, que é a próxima correntinha, vamos fazer mais 2 pontos altos. Então, fizemos 29 pontos. E no ponto 30 e 31, a gente faz esse Vzinho aqui. E vamos fazer mais 29 pontos altos. Vou dar continuidade com o fio Anne. Essa cor é o 1289, o canário, tá? Porque o fio Clea, ele tava embolando muito por dentro, a parte do meio. Então, eu preferi fazer agora com o Anne, porque o fio pelo menos não vem tão embolado na parte do centro. Então, eu vou aqui iniciar tudo, como eu expliquei a vocês, e eu retorno. Então, eu fiz tudo, como eu fiz lá, mostrei no início do vídeo, tá? 60 correntinhas e tudo mais. E aqui na segunda carreira, nós vamos subir 3 correntes, que será o primeiro ponto alto, e uma corrente de espaço. Então, vamos subir 4 correntinhas. Virar o trabalho, laçar a agulha, vamos saltar o primeiro ponto, vamos vir aqui no segundo e fazer um ponto alto. Uma corrente, pula um ponto de base e no próximo um ponto alto. Vamos fazer essa sequência até chegarmos lá no meio, no próximo Vzinho. Cheguei aqui no meio, vou fazer uma corrente e aqui dentro do V eu vou fazer um ponto alto, 2 correntes e um ponto alto, tudo aqui dentro. Vou fazer uma correntinha. Vou passar já para o próximo lado, pegando aqui o primeiro ponto. E continuar fazendo a sequência de um ponto, uma corrente, pulo um ponto, passo para o próximo. Então, da mesma forma que a gente fez do lado de lá,
a gente tem que repetir aqui desse lado. Tem que dar a mesma quantidade de quadradinhos. Aqui no final, eu fiz já uma correntinha. Vou pular esse ponto e vou vir aqui nas correntinhas que fizemos para subir e fazer o meu último ponto alto. Então, aqui você observa, tá? Porque vai ter sempre esse pontinho aqui, ó, o último, para não saltar ele. Aqui agora na terceira carreira, vamos subir 3 correntes, que será o nosso primeiro ponto alto, virar o trabalho e aqui no espaço de correntinha vamos fazer um ponto alto. Sobre o ponto alto, vamos fazer outro ponto alto. Dentro do espaço de correntes, um ponto alto. E assim vai ser ponto alto sobre ponto alto e no espaço de correntinha a gente faz um ponto alto. Vai ser somente de pontos altos essa carreira, então eu vou fazer assim até a gente chegar lá no meio, que é no próximo Vzinho, aqui no meio da nossa peça. Chegando aqui no meio, nós vamos repetir. Vamos colocar aqui no V 2 pontos altos. Fiz aqui o primeiro, vou fazer o segundo, vou fazer 2 correntes e 2 pontos altos aqui no mesmo lugar. Então, 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. E vamos seguir a sequência fazendo somente pontos altos até chegarmos lá no final da nossa peça. Como vocês podem ver, ela será uma carreira de ponto alto, uma carreira vazada, uma de ponto alto, uma vazada. E fazendo aqui o meiozinho. Serão 16 carreiras no total que vamos precisar. E aqui a gente vai fazer então uma carreira de ponto alto, uma carreira vazada, uma de ponto alto, uma vazada por 16 carreiras. Vamos precisar de 2 partes. Então, eu vou fazer aqui 16 carreiras, uma carreira de ponto alto, uma carreira vazada, uma carreira de ponto alto e assim sigo. Então, tendo sempre o cuidado na hora de fazer aqui o meio da peça. Vamos fazer 2 partes iguais a essa. Então, aqui, ó, a gente tem que ter sempre o cuidado. Carreira vazada é um Vzinho e carreira de pontos altos são 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos, que é pra gente não se perder aqui nessa questão do V da nossa peça, tá? Qualquer dúvida é só vocês voltarem um pouquinho mais aí o vídeo. Já voltei com as 2 partes prontas. Cada parte dessa tem 16 carreiras. Então, vamos precisar de 2 partes iguais. Contando aqui com vocês, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Serão 16 carreiras para qualquer tamanho, tá bom? Para qualquer tamanho, na tabelinha que eu dei para vocês logo no início do vídeo. Então, para qualquer tamanho, 16 carreiras. Para fazermos a união das peças, a gente vai ter como referência essa carreirinha de pontos altos. Então, vamos botar aqui avesso com avesso e vamos deixar o lado direito para o lado de fora. Então, aqui nessas pontinhas, a gente pode estar colocando marcadores de pontos ou linhas de uma cor diferente da que você esteja usando. Então, aqui está o avesso, aqui também o avesso e aqui do lado de fora está a parte do lado direito. Eu vou estar utilizando esses marcadores aqui de pontos para poder facilitar na hora da gente fazer aqui a união. Então, aqui nas laterais, vamos colocar um marcador aqui nessa parte, um marcador na outra lateral e um marcadorzinho aqui no meio, tá? Em cada meiozinho a gente vai botar também um marcador. Então, aqui eu coloquei os marcadores nas laterais da nossa blusa. Coloquei também aqui na parte central da blusa. E agora nós vamos fazer a união. Aqui, nesse marcador do meio, escolha qualquer um dos lados, tá? Vamos começar fazendo uma corrente para prender a linha e um ponto baixo. Fiz o ponto baixo, vou subir agora 3 correntes. 3 correntinhas. Com o ponto baixo que fizemos, dá um total de 4, tá? Então, aqui vamos fazer 4 correntes. Laçada na agulha, vou pular um espaço e vou vir no próximo espaço e vou fazer
a carreira normalmente, que essa aqui é a carreirinha somente de pontos altos. Então, pulo ali o primeiro espaço e venho fazendo, como já foi ensinado, somente pontos altos. Ponto alto sobre ponto alto e ponto alto no espaço de correntinhas, tá? Então, aqui eu vou fazer somente pontos altos até a gente chegar lá na outra extremidade, que é onde está o próximo marcador. Cheguei aqui no meio, tá? Na lateral, para a gente poder fazer aqui essa parte da união. Então, aqui vai ficar dessa forma, faltando um ponto alto. No caso aqui, esse último ponto alto que a gente faz, aqui a gente não completa ele, tá? Eu vou fazer aqui que é para vocês entenderem melhor. Vou fazer aqui um ponto alto pela metade. Vou laçar a agulha. Vou vir aqui, ó, no próximo espacinho, tá vendo? Aí aqui no ponto alto, logo no ponto alto seguinte, eu vou fazer um ponto alto também pela metade. Então, aqui tem o espaço, nesse ponto alto aqui, eu faço um ponto alto pela metade. Aqui eu já fiz a nossa primeira união. E vou seguir fazendo pontos altos da mesma forma que a gente fez lá na outra parte. Então, aqui agora vai ser só ponto alto até a gente chegar no próximo marcador, que é o meiozinho ali. Chegamos aqui no meio, né? Nós vamos pular um espaço, tá? Vamos fazer da mesma forma que iniciamos aqui, ó. Tem o meio, a gente pulou um espaço, tá? E aí, a gente começou no próximo a fazer os pontos altos, né? Isso, então, aqui a gente vai fazer a mesma coisa. A gente tem aqui o meiozinho, a gente vai dar 2 voltas na agulha, vamos pular um espaço e vamos vir aqui na parte do meio e vamos fazer um ponto alto duplo, porque as 4 correntinhas que a gente inicia é equivalente a um ponto alto duplo. Para a próxima carreira, a gente vai subir 4 correntes, que vai ser o equivalente a um ponto alto duplo, tá? Então, eu fiz aqui 4 correntes, viro o meu trabalho, vou laçar a agulha, laço aqui o fio, aliás, vou pular 3 pontos, pulei aqui o terceiro, no quarto, a gente faz um ponto alto. Ficando assim desse jeito. Aqui já é mais uma diminuição, tá? Pulo 3 pontos e faço um ponto alto. Uma corrente, pulo um de base, um ponto alto. Uma corrente, pulo um de base, um ponto alto. E assim eu vou seguindo até a gente chegar lá na parte do meio, que é onde vamos fazer o nosso Vzinho. Fiz aqui um ponto alto, né? Vou pular um de base, normalmente, só que esse um eu vou fazer até a metade. Aí, eu vou pular esses 3 pontos que tem aqui no meio da minha peça, vou laçar a agulha, vir no quarto, fazer um ponto alto pela metade e tirar tudo de uma vez só, ficando assim desse jeito. Aí, vou dar continuidade. Agora, eu vou repetir, só para poder ficar melhor para vocês entenderem, tá? Fiz aqui minha sequência. Aí, pulei um ponto, né? Vou fazer aqui um ponto alto. Mas aí, esse ponto eu faço pela metade, tá? Laço aqui o meu fio, conto 3 pontinhos, que são esses 3 pontos que ficam aqui no meio. E no quarto ponto, eu coloco aqui a minha agulha, faço um ponto alto pela metade e tiro tudo de uma vez só. Pronto. Aí, aqui, uma corrente, pulo um de base, um ponto alto. Uma corrente, pulo um de base, um ponto alto, até a gente chegar lá no finalzinho da peça. Agora, aqui, ó, eu vou fazer duas laçadas na agulha e faço um ponto alto duplo. Subo novamente aqui 4 correntinhas, que já vai ser o meu, como se fosse o meu ponto alto duplo. Vou laçar aqui o fio, vou pular um espaço, que é esse aqui, e no próximo eu venho fazendo pontos altos, da mesma forma que a gente fez na carreira ali anterior a essa última que a gente fez, tá? Então, a gente vai seguir aqui fazendo só pontos altos, pontos altos, pontos altos, até chegarmos aqui novamente no meio. Cheguei aqui no meio, ficou com 2 espaços e um ali no meio, né? Eu vou laçar a minha agulha, vou vir aqui nesse primeiro ponto alto, faço ele sem fechar, pulo esse do meio, tá? E venho esse no próximo aqui, ó,
e faço um ponto alto, sem fechar e fecho tudo junto. E aí eu sigo a sequência. Aqui agora é somente repetição, tá? As carreiras de pontos altos será desse jeito que a gente vai fazer a união. E as carreiras que é um ponto, uma corrente, a gente vai fazer a união da forma que eu já ensinei anteriormente. Chegando aqui no final, eu vou fazer a minha laçada dupla, tá? Uma laçada dupla. Vou pular ali o primeiro espaço e vou vir aqui no último fazer um ponto alto duplo. Vou subir 4 correntes e vou dar continuidade fazendo aqui novamente a carreira de pontos vazados. Então, aqui eu vou saltar 3 pontos, vir no quarto, vou fazer um ponto alto, uma corrente, pulo um ponto de base, venho no próximo, faço um ponto alto. E agora aqui é só a gente repetir como a gente fez nas outras carreiras. Todas essas diminuições é para deixar aqui, ó, a nossa base reta, tá? Então, vocês façam de uma forma que termine aqui com a carreira vazada, tá? Então, para 50 correntinhas, que é o tamanho P, serão 9 carreiras, 60 correntinhas, 10 carreiras, e tamanho G, que é 70 correntinhas, 11 carreiras. O importante é que termine com a carreira de ponto vazado, tá? Então, aqui, ó, ela fica retinha, tá bom? Então, tudo que a gente fez aqui desse lado, a gente vai repetir do lado de cá. É só você pegar e rever aí o vídeo e aí fazer essa outra parte, a outra diminuição. E agora, quando a gente retornar, a gente vai retornar fazendo a parte da alça. Agora, nós vamos fazer aqui o detalhe, né? Que são as alças. Eu vou prender aqui o fio, a gente prende aqui na pontinha. Vou fazer um ponto baixo, somente para poder segurar aqui, né? A pontinha que eu prendi. E vou fazer 2 correntes, que já será o meu primeiro ponto alto. Vou fazer aqui mais 2 pontos altos. Eu vou aproveitar já para poder ir escondendo esse fiozinho aqui. Então, fiz aqui um e faço aqui mais outro ponto alto. Fiquei no total de 4 pontos altos. Fiz aqui 1, 2, 3, 4 pontos altos. Agora aqui eu vou subir 3 correntes, viro o meu trabalho e eu laço a agulha e venho fazendo ponto alto sobre ponto alto. Ou seja, ficarei novamente com 4 pontos altos. Não esquecemos de fazer aqui, ó, na correntinha, tá? Na cabecinha aqui da corrente, um ponto alto. 3 correntinhas, viro o meu trabalho e aí eu faço novamente mais 4 pontos altos. E vamos seguir assim, fazendo 4 pontos altos e virando o nosso trabalho por 28 carreiras, tá? Contando com essas aqui que a gente já iniciou. Então, a gente vai fazer um total de 28 carreiras, tá? Então, eu vou aqui fazer as minhas e a gente pega e retorna. Então, são 28 carreirinhas para a gente poder unir aqui na outra parte da blusa. Então, aqui eu já fiz as minhas 28 carreiras, tá? E aqui, ó, na última carreira, que é a 28, eu vou pegar aqui o primeiro pontinho da minha blusa, né, da outra parte. Vou introduzir a minha agulha, trazer o fio e passar aqui por dentro do primeiro ponto. Aí, venho novamente, passo aqui, ó, pelo segundo ponto, pegando a outra parte e costuro com ponto baixíssimo. Faço isso com o próximo ponto. E faço isso com o próximo ponto, que no caso é o quarto ponto alto da alça. Então, a gente faz isso aqui, ó, como se fosse uma espécie de costura com um ponto baixíssimo. Então, feito isso, você já fez a união aqui da sua alça, tá? Aqui eu vou fazer uma correntinha e posso já cortar o fio. Não precisa ser muito longo, mas deixe um pedaço que dê para você fazer depois o arremate. Então, aqui já fiz a união das alças. E agora, nós vamos fazer o detalhe aqui da nossa cava. Agora, aqui na parte de baixo, a gente vai unir, tá? Pode ser em qualquer carreira. Eu vou pegar essa carreira aqui de ponto vazado. Prendi o fio
e fiz aqui dois pontos baixos. Então, em cada carreirinha dessa, em cada espaço, né, nós vamos estar fazendo 2 pontos baixos. Então, aqui a gente vai seguir, ó, aqui na carreira de ponto alto, a gente pega aqui, ó, o ponto alto e fazemos 2 pontos baixos. E você já aproveita também para ir escondendo o fio, tá? Esse fio aqui que vem o que a gente prendeu, né? Então, aqui eu vou fazendo 2 pontos baixos. E aqui nessa parte, que é a parte que fica aquela abertura da união, também a gente vai fazer de forma muito simples. Eu vou fazer aqui um ponto baixo dentro do espaço, faço outro ponto baixo e já venho direto aqui, ó, para o outro espaço aqui do outro lado e já continuo fazendo o meu 2 pontos baixos. Então, eu pulo aqui esse intervalo, já passo aqui para essa carreirinha do outro lado, né, da outra parte da blusa, e aí eu continuo fazendo 2 pontos baixos por toda a volta, inclusive também quando chegar nas alças. Então, aqui eu já dei a minha volta toda. Aqui, ó, eu chego no primeiro ponto baixo que eu fiz e faço um ponto baixíssimo. Venho no próximo, faço um ponto baixíssimo, uma correntinha e posso cortar o fio para poder arrematar depois. Então, essa parte aqui interna da blusa já está pronta. Agora, vamos fazer a parte do decote, tá? Eu vim aqui seguindo, ó, fazendo pontos baixos por toda a volta. Agora, vamos fazer essa parte aqui do decote. Aqui na parte do decote, eu vou escolher qualquer lugar aqui da alça e vou fazer a mesma coisa, prender o fio e vim fazendo 2 pontos baixos já aqui no primeiro espaço. Então, eu já aproveito para poder esconder esse fiozinho aqui. E eu sigo fazendo pontos baixos, já fiz ali 2, 4, com esses 2 pontos baixos, 6, 7, 8. Então, fiz aqui 8 pontos baixos, sendo 2 em cada espaço. E aqui no oitavo, eu faço 3 correntinhas. Venho aqui no pezinho do ponto baixo, tá? Aqui na parte de baixo do ponto, laço, puxo e faço um ponto baixíssimo, ou seja, eu acabei de fazer um ponto picô. Vamos seguir novamente fazendo 2 pontos baixos em cada espaço, até termos o total de 8 pontos baixos. Então, eu fiz aqui 2, 3, 4, 5, 6, aqui bem na quina, tá? Eu vou botar o meu 7º ponto e o 8º. E aí, aqui no 8º, eu já subo as 3 correntinhas. Venho aqui no pezinho do ponto e faço um ponto baixíssimo, ou seja, fiz aqui mais um picô. Então, a cada 8 pontos baixos, vamos fazer um picô. E essa sequência será por toda a volta. Aqui no final, eu vou fazer o meu último pontinho picô e vou prender aqui com ponto baixíssimo. Esse último ponto, ele não ficou com a distância de 8 até aquele último que eu fiz, tá vendo? Até o anterior. Mas não tem problema, porque a gente aqui disfarçou, porque a gente fez nas alças. Então, essa parte aqui pode ficar até para a parte das costas, não tem problema. O importante é que no decote tá a contagem dos pontos certinho, tá? Então, aqui, ó, fiz o picô e já arrematei. E depois a gente costura aqui esse fio. Eu afastei aqui um pouco a câmera, tá? Para mostrar a vocês aqui, ó, como foi que ficou esse detalhe que a gente fez nas alças e aqui no decote. E aqui, gente, para quem quiser fazer um topzinho, ele já tá pronto. É só fazer aqui um acabamento de pontos baixos na parte final e ele já tá prontinho aqui. Agora, nós vamos fazer a barra, tá? A barra a gente vai fazer aqui, ó, começando pela lateral da nossa blusa. Então, aqui debaixo da axila, aqui, ó, na lateral da blusa, nesse ponto do meio, desse ponto do meio aqui, ó, tá vendo? Aqui é o início, né? Então, nesse ponto, lá de baixo, esse ponto aqui do meio, é que a gente vai começar a fazer a nossa barra. Então, a gente vai fazer na lateral. Então, prendi aqui o fio, fiz um ponto baixo e vou subir 2 correntes.
Essas duas correntes já vai ser o meu primeiro ponto alto. Vou fazer duas correntes de separação, vou laçar aqui o meu fio e vou vir no próximo espaço e fazer um ponto alto. Vou fazer duas correntes, laçar o meu fio, vir no próximo espaço e fazer aqui um ponto alto. E assim eu vou fazer por toda a voltinha. Vamos ter que ficar no total de 66 espacinhos desse, tá? Como a base ela não cabe os 66 pontos, então lá no finalzinho a gente vai ter que fazer aqui uma adaptação, mas faça de forma que caiba 66 buraquinhos desse aqui, tá? 66 casinhas abertas. Como o nosso motivo, a base dele vai ser essa mesma base aqui, né? Da vermelha. Então aqui, ó, o motivo ele fica assim: 5 casas vazadas, uma casa cheia. 5 casas vazadas, uma casa cheia. Eu fiz desse jeito, e no caso aqui, ó, uma vazia, uma vazia, uma vazia, uma vazia, uma vazia e uma cheia, tá? Então 5 vazias e uma cheia. Então eu fui fazendo essas casinhas abertas, meditando assim: 5 vazias, uma cheia, 5 vazias, uma cheia. Então, fazendo desse jeito, deu no total de 66 pontos. Então, aqui, ó, eu coloquei o marcador, porque quando chegou aqui nessa parte, foi a parte que eu fiz a adaptação, tá vendo? Então, eu coloquei aqui, ó, menos espaços, que é para dar para eu colocar aqui a quantidade que faltava para eu poder completar 66 pontos. Então, aqui, fiz essa adaptação que é da lateral, então não dá para ver. Então, eu vou aqui, ó. Deu 6 pontos, tá vendo? Para poder completar a minha carreira. Mas não tem problema, essa lateral ela vai ficar escondida, não vai ficar mostrando na sua peça não. Eu marquei aqui, tá? Onde eu vou iniciar a peça, já não é lá mais naquele lugar onde eu fiz, não, tá? A adaptação, aqui já é onde eu inicio mesmo a peça, onde eu fiz a minha união com ponto baixíssimo. Então aqui, ó, eu vou começar fazendo 5 correntes, um ponto alto, 2 correntes, um ponto alto sobre ponto alto. Vou fazer dessa forma até ter 5 casas vazias. Então, aqui eu já tenho a minha terceira casa. Vou passar aqui para a quarta casa vazia. Então, eu fiz aqui 4 casinhas vazias. 1, 2, 3, 4. Vou fazer aqui mais uma. Então, 2 correntes, um ponto alto. E agora aqui, depois de 5 casas vazias, nunca esqueça, tá, gente, esse detalhe. Aqui, ó, a gente vai fazer a nossa casa cheia, que vai ser 2 pontos altos dentro do espaço de correntes e um ponto alto sobre ponto alto, que vai totalizar 4 pontos altos ali, tá? Então, 5 casas vazias e uma casa cheia. Então, aqui eu vou começar de novo fazendo 5 casas vazias. Então, aqui, né, 5 casas vazias, já fiz a segunda, aqui a terceira casa. Agora, vou fazer aqui a quarta casinha, a quinta, que é casinha aberta. E agora aqui, depois de 5 casas abertas, aqui a gente vai fazer uma casa cheia, com 2 pontos altos no espaço e um ponto alto aqui em cima do ponto alto. Então, essa será toda a nossa sequência. E aqui, né, no final, fiz aqui as minhas 5 casas vazias, tá? E aqui no final, a gente vai fazer uma casa cheia. Então, vou fazer aqui 2 pontos e fecho aqui na terceira corrente com um ponto baixíssimo. Então, aqui fiz a minha primeira carreira, no caso, a segunda carreira da barra. Vou subir aqui fazendo 3 correntes e começando já fazendo uma casa cheia. Fiz aqui já uma casa cheia. Então, aqui vou fazer 2 correntes, um ponto alto, 2 correntes, um ponto alto. Fiz aqui 2 casas vazias. Fiz aqui, né? E agora 2 correntes, mais um ponto alto, 3 casas vazias. Então, fiz 3 casas vazias e agora uma casa cheia. Tá vendo? Aqui tá a nossa casa vazia. A gente precisa ter uma casa cheia de um lado e de outro. Então, aqui eu vou fazer uma casa cheia. Fiz aqui uma casa cheia. Fiz aqui uma casa cheia. Agora, eu vou fazer 7 correntes.
Então, fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 correntes. E aqui eu faço outra casa cheia. Concluo aqui e já vou fazer mais uma casa cheia. Então, fiz aqui mais uma casa cheia. Aí, vou fazer um espaço, né? 2 pontos altos. Aí, aqui eu faço uma casa vazia, 2 casas vazias e 3 casas vazias. Aí, faço uma casa cheia, 7 correntes, uma casa cheia. Então, a nossa sequência por toda a volta vai ser muito simples. Então, aqui eu faço novamente as 7 correntinhas. Faço aqui novamente uma casa cheia. Vai ficar muito simples, tá, gente? Para vocês entenderem. Não é difícil, não. Aqui, ó. Eu iniciei, fiz 3 casas vazias, uma cheia. 7 correntes, uma cheia. Aí, faço novamente 3 vazias e assim por diante. Aí, aqui, eu, na minha última casa cheia, eu faço as minhas 7 correntes e o ponto baixíssimo. Eu vou passar fazendo aqui pontos baixíssimos até a gente chegar lá na primeira casinha vazia, tá? Chegar aqui até no último ponto alto. Aqui, ó, no último ponto alto. Por quê? Porque aqui eu já vou subir a minha próxima casa cheia. Então, aqui vai ser o início da próxima carreira. Eu vou fazer uma casa cheia aqui. Uma casa cheia, tá? Espaço aqui de uma casa vazia. Faço aqui uma casa vazia. E agora, novamente, uma casa cheia. Então, após cada casa cheia, a gente vai botar uma casa cheia. É por isso que fica esses espaços assim, ó. Para poder dar essa sequência do desenho, a gente tá abrindo ele, entendeu? Então, a gente tem que botar uma casa cheia ao término de cada casa, tá vendo? Então, aqui eu vou fazer espaço de 5 correntinhas. Venho aqui, ó, no meio, no quarto ponto, faço um ponto baixo. Faço 5 correntes aqui. E aqui, depois da casa cheia, eu faço outra casa cheia. Então, vai ser assim, uma casa cheia antes, uma casa cheia depois, tá? Então, eu fiz aqui uma casa cheia. Aí, vou fazer uma casa vazia. Faço aqui uma casa vazia. E logo em seguida, uma casa cheia. Porque já tem uma casa cheia ali, ó. Então, aqui vai ter que ser uma casa cheia que a gente tem que fazer. Então, aqui eu faço uma casa cheia. Faço as 5 correntes. 2, 3, 4, 5. Venho ali no quarto pontinho, né? Na quarta correntinha. Faço um ponto baixo. Aí, faço aqui as 5 correntes. Chego aqui e faço uma casa cheia, onde era uma casa vazia da carreira anterior. Aqui agora, eu vou fazer um ponto baixíssimo e concluir essa carreira. Aqui agora eu vou caminhar, né, com os pontos baixíssimos até a gente chegar aqui, ó, no próximo espaço que tem aqui de casa vazia. Então, aqui nesse espaço eu vou subir 3 correntinhas, porque vai ser o meu primeiro ponto alto, e vou fazer aqui uma casa cheia, fazendo 2 pontos altos no espaço e um ponto alto em cima do ponto alto. Já fiz aqui uma casa cheia. Vou fazer 5 correntes. Vou chegar aqui no ponto e vou fazer um ponto antes aqui, ó. Uma correntinha antes eu faço um ponto baixo. No ponto baixo eu faço um ponto baixo. E aqui no próximo um ponto baixo. Faço 5 correntes. Então, aqui eu já fiz outro ponto baixo. Faço 5 correntes. E vou fazer uma casa cheia. Então, vai ser uma casa cheia, 5 correntes, 3 pontos baixos nas correntinhas, 5 correntes e uma casa cheia. Aqui a gente vai fazer novamente 5 correntes, faz uma casa cheia, 5 correntes. Aqui, ó, faz 3 pontos baixos, pego aqui a primeira correntinha
a corrente anterior ao ponto baixo, faço um ponto baixo sobre ponto baixo e no próximo um ponto baixo. Vou ficar no total de 3 pontos baixos aqui. Faço novamente as 5 correntes, 4, 5 e faço mais uma casa cheia. E aí eu recomeço toda a sequência das 5 correntes, 3 pontos baixos, 5 correntes e uma casa cheia. Então vai ser assim, gente, a sequência inteira aqui dessa carreira. Então aqui, ó, eu fiz as 5 correntes e aqui na minha primeira casa cheia, contando de baixo para cima, na última corrente eu faço um ponto baixíssimo. Eu vou caminhar com um ponto baixíssimo até a gente chegar ali, ó, no último pontinho da casa cheia. Cheguei aqui no meu espaço, né, das correntes. Não, é aqui, no último pontinho mesmo da casa cheia. Então, cheguei aqui, eu vou fazer 3 correntinhas e vou fazer 2 pontos baixos aqui nas correntes e um ponto baixo pegando aqui na correntinha, que é para ficar presinho o ponto. Vou fazer 5 correntes, vou vir aqui no meio, no ponto baixo do meio e vou fazer um ponto baixo. Eu vou fazer 5 correntinhas, vou vir aqui, ó, no primeiro ponto eu vou pegar aqui dentro da corrente, aqui, ó, dentro da corrente, faço um ponto alto, faço 2 pontos altos nas correntes e um ponto alto em cima do ponto alto. É para deixar o pontinho aqui, ó, preso, tá? Então, aqui eu vou fazer novamente uma casa vazia. Agora começou a sequência, tá? Uma casa vazia. Aí eu faço uma casa cheia aqui nas correntinhas, fazendo aqui, né, o esquema de prender na correntinha para não ficar solto. 5 correntes. Venho aqui no pontinho do meio, faço um ponto baixo, 5 correntinhas, 3, 4, 5. Venho aqui, pego daqui na correntinha, tá? Faço um ponto alto. É só para não deixar ele frouxo, tá? Então, aqui eu gosto de prender o primeiro ponto. Prendo aqui, aí faço 2 pontos altos. É uma casa cheia aqui, né? Então, eu faço 2 pontos altos e um ponto alto em cima de ponto alto. Então, vai ser essa sim a sequência da carreira inteira. Então, aqui chegando no final, eu vou fazer o meu último ponto alto aqui da carreira cheia, 2 correntes e fecho aqui com um ponto baixíssimo. Então, a aranha agora ela tá se fechando, tá? Então, agora a gente vai fazer o quê? Vamos fazer também a mesma coisa de ir com um ponto baixíssimo até chegar aqui, ó, no último ponto, né? Do ponto aranha, a gente vai subir 3 correntinhas, fazemos novamente 2 pontos altos nas correntes e um ponto alto aqui na correntinha. Pronto, fiz uma casa cheia. Faço 1, 2, passo já para o outro lado e já faço novamente mais uma casa cheia. Então, aqui, ó, fiz novamente uma casa cheia. Daquele mesmo jeito que a gente já está acostumado a fazer, tá? Que eu ensinei mais cedo de prender na correntinha. Então, fiz aqui uma casa cheia, 2 correntes, uma casa cheia. A gente faz agora uma casa vazia. Vamos aqui, outra casa vazia. Aí vem aqui outra casa vazia, ou seja, agora vamos fazer 3 casas vazias. Uma casa cheia, aqui pegando nas correntes. Então, 3 casas vazias, uma casa cheia, 2 correntes. Passamos já direto aqui para esse lado, fazemos uma casa cheia. Essa corrente aqui que a gente faz é como se fosse uma casa vazia, tá? Então, aqui, ó, a gente vai uma casa cheia. Aí, a gente repete a sequência de 3 casas vazias, uma casa cheia, 2 correntes, uma casa cheia. Então, vai ser assim a volta todinha. Então, aqui agora fiz, né, as 3 casas vazias, então fiz aqui 2 correntes e fecho aqui a minha carreirinha.
Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer aqui, caminhar com um ponto baixíssimo até chegar aqui, ó, nesse espaço de duas correntes. Então, aqui eu fiz um ponto alto, faço 2 pontos altos no espaço da corrente e um ponto alto, fazendo uma casa cheia. Então, onde era uma casa vazia, agora vai ser uma casa cheia. 2 correntes, e aí eu faço 1, 2, 3, 4 e 5, ou seja, eu torno a repetir 5 casas vazias e uma cheia. E uma cheia aqui. Onde era o espaço de 2 correntes, agora vai ser uma casa cheia. Aí faço novamente, tá vendo? 5 casas vazias, a gente retornou a primeira carreira aqui, ó, do motivo. Então, aqui eu fiz 5 casas vazias e uma casa cheia. Então, assim vai ser novamente essa sequência: 5 casas vazias, uma cheia, 5 casas vazias, uma cheia, igualmente como a gente fez aqui nessa parte aqui do começo. Então, se você quiser fazer com mais um motivo, é só você repetir a partir dessa carreira, entendeu? Olhar sua blusa, ou então você volta o vídeo para poder ir fazendo, para poder, se você quiser fazer ela mais comprida. Eu aqui, a minha blusa vermelha, eu fiz com 2 motivos. Então, eu fiz aqui com um motivo, né? E aqui o segundo motivo. Então, eu fiz com 2, com 2 aranhas. E no final, eu fiz pontinho picô, do mesmo jeito que a gente foi fazendo lá na parte do decote da blusa. Então, aqui, ó, vou fazer salteando 8 espaços e fazendo picô, a mesma coisa. Então, aqui eu vou fazer a minha com 2 motivos, tá? Porque eu quero ela um pouco mais comprida. Então, aqui eu só vou repetir a sequência que eu já fiz antes. Aí, aqui a próxima carreira, a gente já faz uma casa fechada, tá vendo? Depois da casa cheia ali, 3 vazias, uma cheia. 3 vazias, uma cheia, como tá ali. Aí, a gente já faz aqui as 5 correntinhas, as 7 correntinhas, desculpa. E aí, aqui a gente já coloca mais uma casa cheia. Então, vai ser só repetição, tá bom? Você pode voltar ao vídeo ou você olhar para sua própria peça e ir reproduzindo as carreiras seguintes. Eu encerrei aqui a peça, fiz 2 motivos, fiz aqui a base com pontos picô, como eu falei a vocês, e ela ficou com 2 motivos aqui a minha blusa, então ela ficou um pouco mais comprida. Então, gente, a nossa peça já está pronta. É uma blusa rápida, fácil e econômica. Eu espero que vocês tenham gostado da aula, tá? Eu amei ensinar essa peça de novo para vocês. Eu espero que dessa vez a qualidade do vídeo esteja melhor. Então, eu usei aqui um novelo Anne e ainda ficou esse pouco aqui, ó. Então, não vai nenhum novelo todo. Então, ela é muito econômica, gente. Essa aqui, tá? Que foi a primeira que eu fiz, a vermelha, eu fiz exatamente igual, tá? Com a mesma quantidade de pontos, mesma quantidade de carreiras. Fiz aqui também com 2 motivos, parte aqui da barra, tá certo? Então, eu fiz aqui também com 2 motivos. Então, gente, me segue nas redes sociais. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aulinha que eu fiz pra vocês com muito carinho. E que ela tenha ficado também com a qualidade melhor do que ficou no primeiro vídeo que eu gravei dessa blusa aqui no canal. Então, muito obrigada a vocês e é isso aí.